Bom dia, irmãos. Irmãos, essa semana eu estava vendo um vídeo de um testemunho que eu achei assim algo muito precioso, né? Até contei lá em casa, né? Havia um grupo de missionários que eles faziam esse serviço de levar Bíblias para lugares que são, digamos, bem perigosos, né? E um determinado momento eles estavam atravessando um deserto para chegar num outro lugar onde que eles estavam levando essas Bíblias. E assim, eles tinham aquele temor, né? Que a polícia poderia pegar eles, né? Poderia prendê-los, né? A gente sabe que alguns países é completamente proibido, né? E eu sei que eles estavam então atravessando esse deserto e no meio do deserto o Senhor falou com eles para parar no deserto. Eu falei assim, tá bom, Senhor, né? Eles pararam lá no meio do deserto. Daí, de repente, eles viram um muçulmano chegando para perto aonde que eles estavam. E eles pensaram assim, será que é alguma coisa que ele, de repente, ele vai nos entregar, ele sabe, né? E quando esse muçulmano ele chegou, ele virou para esse grupo de missionários e perguntou, vocês trouxeram o livro? E eles ficaram assim pensando, né? Eles sabiam que eles estavam cheios de Bíblias lá, né? Mas eles entenderam, né? Ficaram um pouco temerosos, mas entenderam, pegaram então uma Bíblia, entregaram para ele, e esse muçulmano pegou a Bíblia e abraçou assim essa palavra, né? Daí eles perguntaram, né? Bom, conta um pouquinho mais por que que isso significa, por que você veio aqui pedir justamente esse livro, né? Daí ele falou assim, eu tive um sonho e eu vi uma pessoa muito amável. E, tipo assim, eu me apaixonei ao ver ele, né? Mas daí eu perguntei, mas onde que eu posso te conhecer? Aonde que eu posso saber quem que tu és, né? E daí ele falou assim, o Senhor, né, nesse sonho, falou com esse muçulmano, você vai lá no deserto e daí você vai pedir por um livro que vai falar sobre mim. Né? Daí perguntaram para ele, há quanto tempo você teve esse sonho? Tem 20 anos. Há 20 anos eu venho aqui no deserto, sempre atrás para poder conhecê-lo. Bom, eu estou contando isso daqui, algumas coisas de fato me emocionam bastante, né? Por causa do amor que o Senhor tem com cada pessoa que tem um coração realmente rendido a Ele. E o desejo que Ele tem de ter comunhão, um relacionamento com cada um de nós. E o que eu gostaria de falar sobre esse relacionamento que Ele quer ter com cada um de nós. Ainda que você vê que ele se mostrou aquele muçulmano, mas
ele mostrou que, assim, olha, na verdade, não é você sozinho. Existe uma palavra que fala a respeito de mim. Existe a igreja, né? Não falou igreja, mas, em outras palavras, você vai descobrir, então, quem que é a igreja, né? Irmãos, nesse sentido, né, é que eu gostaria de ler um texto com os irmãos, na verdade, alguns textos que eu gostaria de compartilhar, mas eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos abrem, eu também estive pensando essa semana. Mas eu nunca tive um sonho, eu nunca vi o Senhor assim pessoalmente. Mas Ele te colocou num país que você pode ler a palavra de Deus. Ele te trouxe para ter comunhão com irmãos, para você ouvir a respeito dele. Vamos ler então Mateus capítulo 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saia ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, essa palavra ela está dentro de um contexto onde que o Senhor, em Mateus 24, ele vai falar justamente a respeito dos últimos dias, os dias do fim, né? E depois de falar diversas coisas a respeito dos dias do fim, ele vai contar, então, basicamente 5 parábolas, né? E aonde que é muito interessante quando a gente começa a ver cada uma delas, né? O meu objetivo não é contar sobre elas, mas apenas mencionar, como, por exemplo, em 24, versículo 32, ele começa falando: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, a primeira parábola é a da figueira, onde que ele vai falar justamente como que nós observamos a própria figueira quando brotam, quando as suas folhas brotam. Quando vocês sabem disso, você sabe que está próximo o verão, aquilo que o próprio Senhor, ele vem ele mesmo interpretando, né, a sua própria parábola, né? E ele diz, né, ele vai, na verdade, nessa parábola, né, introduzir as demais parábolas que a gente tem
aqui nos versos seguintes, né? E a grande questão, né, que justamente ele tinha acabado de falar dos tempos, né? Observe, né, quando você observa, então, a figueira, você sabe quando está brotando as folhas, é porque está chegando o verão. Quando estas coisas estão acontecendo, é isso que ele está falando. Você olha, está próximo de eu voltar. Ele, em breve, ele vai voltar. E algo que ele chama a nossa atenção, principalmente nesse texto, que ele fala, estai, pois, verso 44 do capítulo 24, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É justamente isso que nós vimos também na parábola das virgens. Estai apercebidos. Depois a gente tem a parábola do servo bom e do servo mau, e ele fala a respeito de nós sermos fiéis e prudentes quanto ao que foi confiado a cada um de nós, né? E daí, quando ele termina essa parábola, né, ele começa, então, o reino dos céus, então agora ele vai fazer a comparação com o reino dos céus, e ele vai introduzir, trazendo a parábola das virgens, nos ensinando a respeito de reserva de azeite. Depois ele tem a parábola dos talentos, que nós devemos desenvolver e multiplicar os talentos que ele nos deu. E, por fim, tem a parábola dos cabritos e ovelhas, que está relacionado ao julgamento das nações. A esse julgamento das nações, né? Bom, irmãos, mas aqui na parábola das virgens, algo que assim me tem marcado, né? Justamente quando o Senhor ele vem falando, né, a respeito dessa parábola, né? E quando a gente vê no verso 10, diz o seguinte: quando as virgens nécias saíram, né, chegou o noivo, assim que elas saíram. E as que estavam apercebidas, né, veja que a mesma palavra que o Senhor estava falando assim, estai, pois vós apercebidos. Assim como você está vendo que os sinais dos tempos estão, então, agora dando sinais que está muito próximo, né, a sua vinda, né? Nunca vimos uma transformação tão grande no mundo inteiro, né? Algo que, inclusive, a gente está vendo em redor do mundo inteiro, diversas nações já se manifestando contra Israel, né? E tudo isso tem a ver com sinais a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né? Mas ele disse que apenas aquelas que estavam apercebidas, elas entraram com ele e fechou-se a porta. Isso quer dizer que nós temos um tempo de oportunidade, né? Enquanto nós temos a oportunidade, a porta está aberta para cada um de nós. Mas um dia essa porta ela vai fechar. Ela pode fechar porque de repente nós vamos morrer, né? Eu vou morrer se o Senhor não voltar antes, né? Ou ela pode fechar quando o Senhor ele vier e daí realmente vai estar fechado. Então nós temos essa oportunidade, esse tempo, e o Senhor nos diz para nós estarmos apercebidos. E o verso é muito interessante que quando chegar as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eram virgens. E eram virgens que chamavam, reconheciam ele como Senhor, e o chamavam como Senhor.
Porém, o Senhor dá uma palavra muito dura para elas. Em verdade vos digo que não vos conheço. Será que o Senhor nos conhece? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A porta ainda está aberta, mas essa porta, ela vai fechar um dia. Eu queria também ler Lucas, capítulo 13. Uma outra parábola, mas tem algumas semelhanças com essa. Lucas 13, verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora está falando de uma porta para entrar e alguns não vão poder entrar. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, então ali a gente chama uma porta fechada, aqui a porta vai ser fechada. E fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mais uma vez, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Eu não sei de onde que você é. Eu não te conheço. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. O Senhor vem aqui, o Senhor ensina, o Senhor está na palavra, o Senhor traz sempre ensinamentos para nós. Mas Ele vos dirá: Não sei de onde sois. Mais uma vez, não sei de onde sois, de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, que praticai iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Às vezes são palavras muito duras, né, que a gente vê, que o Senhor ele traz, né, para nós. A gente tem a oportunidade. A gente tem o Senhor, a gente tem a palavra dele. Né? No nosso país ainda é livre, né, o uso da palavra de Deus, né? Em parte, né, a gente sabe que. E quando a gente vê algo muito interessante, quando ele disse, não vos conheço, isso tem a ver com relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Irmãos, algo que aconteceu comigo lá em dezembro, né, que os irmãos até estiveram orando, né, que eu não pude fazer um serviço que eu fui lá em São Paulo, mas eu lembro, assim, que eu estava justamente pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero entender e não perder essa oportunidade que o Senhor está me dando aqui, né? Não era porque eu tinha, digamos assim, em parte perdido o serviço, na verdade foi adiado, né? E até hoje eu não fiz, mas não era esse o motivo, mas o que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender.
Então, teve um dia que, depois que eu saí do hospital, eu fui ainda para a casa da minha sobrinha até eu fazer a segunda cirurgia, né? Na verdade, o procedimento de tirar a pedra, né? E daí, ali orando, o Senhor me disse uma coisa muito simples. Anda comigo. Anda comigo. E muitas vezes, irmãos, a gente está aqui no movimento, está fazendo o trabalho, está se envolvendo, está nas reuniões de oração, reunião de sábado, reunião de segunda, está no louvor, está em diversas coisas. Mas o que o Senhor ele deseja e Ele espera de cada um de nós é nós termos um relacionamento pessoal, íntimo com Ele. E Ele vai falar assim, olha, anda comigo. Ele vai falar assim, olha, mas eu te conheço? Você deixou-se estar comigo para que eu pudesse te conhecer? Inclusive, a palavra conhecer na Bíblia, quando ela é mencionada, ela tem a ver com uma vida de intimidade. E o que o Senhor ele deseja ter essa abertura, na verdade, da nossa parte, para nós, Ele poder ter essa intimidade conosco. Interessante, irmãos, se você começar a observar toda a palavra de Deus, né, eu não vou ficar aqui abrindo muitos textos, né? Mas, por exemplo, os profetas falavam assim, olha, na voz de Deus, assim diz o Senhor, eu que te levei, eu que te conduzi, eu que te fiz você amadurecer, e você que me desprezou, você foi embora. Você que foi atrás de outros deuses. Se a gente vê o profeta Ezequiel, né, é tão duro aquelas palavras dele, né? Eu fui te criando desde nova, que você foi uma rejeitada, né, quando criança, e eu te conduzi, mas depois você se ofereceu a todo que passava na rua. Uma palavra tão dura que o Senhor ele faz para Jerusalém. Você foi pior do que a sua irmã Samaria. Quando a gente pega Oséias, fala assim, olha, eu te amei, mas você me rejeitou. Você foi atrás de outros. Você não quis ter intimidade comigo. Quando a gente pega vida como o de Enoque, né? O Enoque é dito simplesmente que ele andou com Deus. Não fala de nenhuma obra que ele fez, de alguma coisa que ele fez que foi espetacular, que ele foi um grande... produziu grandes casas, fez grandes cirurgias, não foi nada disso, só falou que assim, ele andou com Deus e já não foi mais achado, porque Deus o tomara para si. Abraão foi chamado, então, este amigo de Deus, a ponto de, quando ele estava, então, para derramar aquele juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele disse, eu vou esconder isso do meu amigo? Né? Não usou o termo amigo, eu estou colocando aqui, né? Mas, na verdade, ele foi chamado o amigo de Deus, né? Interessante quando a gente entra, então, no livro do Novo Testamento, né? Maria, a gente sempre vê que era alguém que estava aos pés do Senhor. Ou quando o irmão dela morreu, ela foi, se julgou aos pés, né? Se ajoelhou, se julgou aos pés do Senhor. Quando ele estava escutando, então o Senhor falou, ela estava sentada aos seus pés. Então a gente sempre vê esse coração de Maria. A outra Maria, quando aquelas mulheres foram lá ver o túmulo, né? Todo mundo voltou para sua casa, mas a outra Maria foi lá e ficou procurando. Ela não tinha para onde voltar, porque o Senhor era esse lugar de comunhão que ela tinha.
Daí ela virou para o Senhor, pensando que era o jardineiro. Se o Senhor levou, me fala onde que ele está. E é muito interessante a história do Pedro, né? O Pedro, irmãos, foi alguém que, de fato, errou muitas vezes, né? A gente sabe disso, que é exatamente a nossa história, né? Mas o Pedro é um daqueles que o Senhor também, uma vez que ele estava pregando, né, falando do reino, daí chegou para então, para aqueles que estavam ouvindo, né? E muitos se escandalizaram e foram embora, né? Daí, o Senhor virou para aqueles discípulos que tinham ficado e falou o seguinte: vocês também querem ir embora? Né? E o Pedro fala uma palavra tão preciosa: Senhor, para quem iremos? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? A gente sabe, né, que mais à frente, né, o Pedro vira, então, que ele não se conhecia, mas ele amava o Senhor, a gente sabe disso. Ele vai assim: ainda que todo mundo te negue, eu jamais vou te negar, né? E o Senhor, de uma forma dura, fala com ele: antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A tal ponto que a gente vê lá nos evangelhos, né, que ele falou: não conheço esse homem, e começou a praguejar. Um dos textos diz que ele começou a praguejar. Mas é tão interessante porque quando o galo cantou, diz que ele viu a face do Senhor. O Senhor olhou para ele. Eu fico imaginando que olhar foi esse. Era um olhar de amor, de misericórdia. E certamente não era de, tá vendo? Não te falei que isso ia acontecer. De forma alguma era dessa forma. Mas por isso ele chorou amargamente. E a gente viu, é muito interessante que a gente vê um contraste muito grande, o que é arrependimento, o que é remorso, né? O Pedro, ele arrependeu. O Judas, ele teve remorso. E é tão interessante porque nesse relacionamento com o nosso Senhor, é justamente, às vezes, por isso que nós temos, às vezes, certa dificuldade de estar com Ele, né? E aqui eu não quero limitar o estar com Ele apenas no nosso momento individual, mas também no momento coletivo, que é onde que nós vemos Ele sendo expresso através da vida de cada um dos irmãos, né? Mas o Senhor muitas vezes vai nos repreender. Isso não nos agrada, né? O Senhor pode mostrar que Ele é amor, etc., né? Mas repreender, não. Mas Ele virou, por exemplo, para o Pedro, assim: Pedro, Satanás obteve permissão para joeirar você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei ao Pai. Que amor! O Senhor não vai simplesmente, o Senhor nunca vai passar a mão na cabeça. Se precisa alguma coisa ser corrigida, Ele vai permitir, às vezes, que algumas coisas aconteçam. Assim como foi com Davi. O Davi, quando entendeu ali pela parábola que o Natã, ele descreveu, que o Natã falou assim: você é este homem. Daí ele se arrependeu do seu pecado naquele momento,
mas aquilo lá há muito tempo já estava consumindo ele. Mas naquele momento ele arrependeu. E o Natan disse: o seu pecado foi perdoado. Você não morrerá. Mas as consequências, ela vêm. Não tem como deixar as consequências. Imagine que uma pessoa, ela comete um assassinato. E depois ela arrepende verdadeiramente. Mas a pessoa já morreu. Não tem mais jeito de trazer atrás. No caso do Davi, Urias já estava morto. Não tem jeito de trazer o Urias de volta. E foi morto, através de mão de terceiros, pelo Davi. Hoje em dia, utilizariam o termo, né? O Davi foi o mandante do crime, né? Mas ele se arrependeu. E o Senhor, ele nos trata, assim como ele tratou, então, com o Pedro. Pedro, você vai me negar. Mas é interessante que quando nós chegamos lá, no capítulo 21 de João, a partir do verso 15, que o Senhor vira para o Pedro e diz o seguinte: Pedro, você me ama mais do que estes? Porque você tinha falado lá atrás que ainda que todos negavam, eu nunca iria te negar. Você ama mais do que estes? Depois ele diminuiu o nível, né? Pedro, você me ama? Agora não tem mais do que estes, né? Você me ama? E por fim, ele falou: você gosta de mim? Irmãos, mas é muito interessante, né? Porque quando a gente vê essas parábolas e tantas outras, né? Aqui, em nenhum momento, a gente vê... existe uma questão, por exemplo, dos talentos que nos foram confiados, aos quais a gente precisa, então, multiplicar esses talentos. Mas a parte mais importante, então, do Evangelho é esse relacionamento com o nosso Senhor. Não são as muitas coisas que a gente fica fazendo, mas é esse relacionamento. Eu te conheço? A pergunta que no final ele vai fazer para cada um de nós: você me ama? Você está andando comigo? E nisso, irmãos, eu estava pensando num exemplo, né? Que imagine que eu chego lá em casa, vou virar para Solange e vou falar o seguinte: Solange, olha, eu vou fazer tudo, tentar em todas as questões financeiras, vou também limpar a casa, vou fazer tudo. Só que tem só um detalhe: eu vou deixar para conversar com você só no domingo de 9h30 da manhã até meio-dia. Vai ser o único momento que eu vou estar ali. Tá? Os outros dias não. Ah, não, talvez na quarta-feira, lá de 8 até 9h30, também eu vou conversar um pouquinho com você. Mas eu vou fazer tudo, eu sempre vou estar fazendo um monte de coisa para você, não fica preocupada, não. Mas eu só quero conversar com você só em alguns momentos. Você acha que ela vai ficar satisfeita? Ela já está fazendo assim com a cabeça, né? Esse é o relacionamento que muitas vezes nós queremos ter com o nosso Senhor. Um relacionamento só de reunião. Um relacionamento só de quando as coisas apertam para o nosso lado. Um relacionamento só com aquilo que eu vou ganhar. Mas é muito interessante, irmãos, que justamente quando a gente fala a respeito de relacionamento, porque se o meu desejo é estar com a Solange o tempo todo, e estar entendendo, estar compartilhando a vida com ela, eu vou fazer as coisas, eu vou sustentar a casa, eu vou estar ali ajudando, que na verdade essas coisas de ajudar e fazer são secundárias, é por causa do relacionamento que eu tenho com ela que eu faço
essas coisas. É que eu me envolvo, então, com o viver diário da casa. Então, o relacionamento com o nosso Senhor, quando, então, nós entendemos que é esse tempo que nós temos com Ele, de comunhão, de realmente deixar que Ele nos repreenda, que Ele possa nos ensinar, então, naturalmente, eu vou estar disposto ao serviço. Mas, em primeiro lugar, ele vem esse relacionamento, então, com Ele. Um outro exemplo, irmãos, que eu gostaria de citar, né? Eu estava lá em Macaé, os irmãos estavam estudando justamente a parábola do filho pródigo, né? E é interessante aquela parábola, né? Você tem dois filhos daquele pai, né? Então, o primeiro filho, eu falei assim, pai, eu quero viver a minha vida, né? Daí ele vai, divide a herança, quer dizer, foi para o filho mais velho e para o filho mais novo também. Daí o mais novo, passou uns dias, ele foi pé no mundo e foi aí, e diz que ele desperdiçou os seus bens, desperdiçou tudo que ele tinha e acabou que foi comer comida de porco, né? Depois que ele caiu em si, falou assim, olha, até os trabalhadores do meu pai têm no mínimo uma comida. Ele falou assim, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus colaboradores. E quando ele estava voltando, né, é interessante que é a única vez que a gente sabe que a figura do Pai, do nosso Pai Celeste, né, é a única vez que mostra o Senhor correndo, né, em toda a Bíblia, né. Então ele sai correndo atrás do filho, o filho começa aquele discurso, né, e o pai interrompe na metade do discurso, né, que ele só conseguiu falar assim, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Daí ele não conseguiu falar o resto, porque o pai falou assim, olha, vamos mudar o assunto aqui, você voltou, isso que é importante, vamos ter comunhão a partir de agora, né? E a gente sabe que aquele outro filho, o filho mais velho, né? Ele não saiu de casa, mas ele ficou muito irritado porque o pai estava concedendo aquela honra ao filho mais novo. Assim, esse aqui desperdiçou seus bens. Eu estou o tempo todo aqui, você nunca me deu um cordeiro para eu me alegrar com os meus amigos. O problema que a gente vê é muito interessante, são dois filhos que têm problema de relacionamento com o pai. Um saiu de casa, foi viver a vida dele, não queria nem mesmo conversar com o pai, nem dava satisfação para o pai. Foi desperdiçar os bens. O Senhor me deu muitos bens, eu vou aproveitar essa vida aqui. O outro não, o outro estava o tempo todo ali na casa do pai, mas o coração dele não estava no pai. O coração dele, ele queria se alegrar com os amigos dele próprio. Então a gente vê um problema de querer ter um relacionamento com o pai. Irmãos, a gente vai substituir os relacionamentos, o relacionamento com o pai, com outros tipos de relacionamento, né? E às vezes nós estamos flertando com o mundo. O que nos tem atraído no mundo que nós estamos flertando com o mundo? Às vezes até nós temos muitas atividades, estamos envolvidos aqui com diversos trabalhos, mas o nosso coração, ele não está ligado ao Pai. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para os irmãos, ou algumas últimas perguntas para os irmãos.
Eu queria que você baixasse a cabeça para a gente... Senhor, nos dê graça, Senhor. O Senhor estando aqui e o Senhor... Você tem falado aí ao seu coração, né? Quero que você levante a mão, nada disso, mas que você considere diante do Senhor. O Senhor, Ele te diria que Ele te conhece ou que Ele não te conhece? Você está apercebido neste tempo que nós estamos vivendo? E vivendo nesta comunhão com Deus, permitindo que Ele venha realmente te repreender naquilo que é necessário? E não apenas repreender, mas talvez como o irmão estava falando lá da vida do Pedro, né? Te levar para águas mais profundas, te levar para uma vida mais profunda com Ele e não viver na superfície. Certamente, irmãos, a gente primeiro precisa lidar com qualquer pecado que existe na nossa vida. Mas, em segundo lugar, isso eu creio que, aí, sem exceção, todos nós precisamos ter. É como foi falar nessa conferência, nós entrarmos nessa vida mais profunda com Deus. Outra pergunta, será que o Senhor, Ele falaria assim para mim e para você? De onde você é? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Será que seria esse tipo de repreensão na sua volta? E a última pergunta, aquela pergunta que foi feita por Pedro, que eu queria que para cada um de nós fosse feito. Tu me amas? E aquilo que amamos é aquilo que nos entregamos, aquilo que nós nos envolvemos completamente. Quem nós nos amamos, o tempo todo é o alvo e é o motivo do nosso viver. Senhor, te damos graças, Senhor, pela paciência do Senhor, pelo amor do Senhor e pelo desejo que o Senhor tem, Senhor, com cada um de nós, de nos fazer realmente ter esse relacionamento contigo, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua paciência com cada um de nós, Senhor. Ainda, Senhor, que estejamos andando de uma forma ainda sem uma questão de um pecado, Senhor, aparente, Senhor. Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, venha nos ensinar, nos atrair, Senhor, como nos foi cantado hoje, Senhor, nos atrair para Ti, Senhor. Nos atrai, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão, tão bom, tão grandioso, Senhor. E assim, Senhor, o Senhor possa realmente conquistar os nossos corações, Senhor, para que sejamos essas virgens prudentes, Senhor. Senhor, a fim de que possamos desenvolver esse relacionamento contigo, Senhor. Tu sabes, Senhor, como eu mesmo preciso tanto ainda do Senhor. E, Senhor, é confiado, Senhor, no nome do Senhor Jesus, é que eu oro a Ti, Senhor, para que a Tua igreja possa ser ganha para Ti mesmo, Senhor. Para que a Tua igreja, Senhor, seja preparada, Senhor, para a volta do Senhor. Nesse tempo, para que cada um de nós possamos estar apercebidos neste tempo, Senhor, deixando óleo reserva em nossas botijas, Senhor. Senhor, para que possamos ser estes, Senhor, que dão testemunho a respeito daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor,
e pedimos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.